nós assim combinamos um experimento para fazer com vocês, e esse experimento precisa que a gente fique de pé. Tem como vocês se afastarem um pouquinho da tela e que a gente possa ver pelo menos boa parte do corpo de vocês. Eu vou lá para a sala, para um outro espaço, tá? Que eu vou colocar uma música. Vou até tirar aqui o som desse aqui. Muito bem. Vou colocar uma música de fundo e aí a gente vai fazer uma conscientização. Vamos começar pela respiração, tá? E algumas coisinhas, tá? Mas é bem tranquilo, suave, nada muito pesado não, tá? Coloca os pés paralelos, assim. A largura do quadril, mais ou menos, tá? Você, ó, vamos fazer tudo pro lado direito, depois a gente vai fazer pro lado esquerdo, tá? Primeira vez que eu fiz essa conscientização, eu perdi porque era para fazer só de um lado, para depois fazer só do outro, tá? Então, ó, joga o peso para os dedos. Vai se conectando com a sua respiração também. Agora joga o peso para a parte lateral do pé. Calcanhar. Parte interna do pé. E vai dançando nesse contato com o solo. Transferindo o peso, ó. Vai brincando um pouco com esse contato. Aí, ó, parou, ó. Com um pé e o outro. Percebe se tem diferença nesse contato com o solo, de um pé para o outro. Registrou essa informação? Agora passa para o pé esquerdo. Começa pelos dedos. Parte externa do pé. Calcanhar. Interna. E vai brincando com esse contato com o solo. Percebe agora os dois paralelos. Está diferente esse contato com o solo? Vai mexendo agora um pouquinho o joelho. Vai sentindo a música. E vai mexer o braço, ó. Lá em cima. E volta. O outro. O outro braço. Os dois juntos. Agora o ombro para trás, ó. Vai percebendo como é que você vai se movimentando. Se vem algum sentimento, se vem alguma lembrança.
Agora, flexe o corpo para frente um pouquinho, tronco. Atrás. Mais uma vez para frente. Atrás. Agora, vai um pé para um lado e o outro. E solta mais um pouco. Solta o corpo todo. O braço vai junto com a perna agora. Respira. Mais cima os dois. Aí, nosso experimento foi esse. Eu vou voltar lá para outra sala, tá? Oi. Queria saber, assim, um pouquinho como é que foi, quem gostaria de falar dessa experiência, né, de estar em contato com o corpo, como é que foi essa vivência do contato, primeiro dos pés, né, teve um lado, depois teve o outro, como é que foi essa percepção do contato com o solo e como é que foi fazer esses movimentos, né? Vieram sentimentos, vieram lembranças, isso é um pouquinho do que a gente faz lá nos workshops, né? Então, eu queria saber um pouquinho de vocês aí. Quem gostaria de começar? Eu, Cláudia. Pode falar, depois. Desculpa. Foi bem gostoso. Eu estou em Curitiba, aqui está frio. Então, levantar, poder mexer os pés, o corpo, trouxe um calor bem gostoso, né? Da circulação, assim. Muito bom. A questão do movimento dos pés, né? O pé junto ao chão e apoiar mais um lado, a parte interna, externa. É gostoso. A perna esquerda, que eu às vezes pensava, né? É diferente com a esquerda. E foi bem gostoso também. A gente tem... eu penso, né? Que às vezes é muito mais fácil com a direita as coisas. Mas foi bem gostoso. Bom mesmo. É isso. Obrigada, Cláudia. Quem quer falar mais? Eu posso falar, estão me ouvindo? Sim? Então, para mim foi desconfortante e confortante, as duas coisas, né? Eu estou no primeiro dia do meu ciclo menstrual, então estou com muita cólica, muita dor nas pernas. Então, assim, ficar em pé não foi confortável, né? Sentir o exercício. Já por outro lado, o dos pés, quando você falava já começou a parte dos braços, eu senti conforto, porque eu venho sentindo uma dor na minha cervical e tenho tentado, né? Não sou muito disciplinada a fazer yoga online para me alongar, e ajuda muito. E aí, quando eu fui movimentando os braços, né, eu fui sentindo um alívio, né? Então, eu senti as duas sensações, conforto e desconforto, né? Foi isso, basicamente. Eu posso falar um pouquinho? Eu senti, primeiro, o contato. Eu já falei isso em outras aulas, mas eu tenho muito contato com o meu pé, né? Muitas vezes eu atendo, dou aula, fico massageando o meu pé. Então, é como se eu já tivesse bastante contato, mas foi diferente o contato com o solo, né? E isso de botar para o lado, meio, tem um pé chato, então assim, ele realmente entra em contato todo com o solo, então tem aquela curvinha. O que foi muito curioso para mim, assim, quando eu fui fazer os movimentos, é que eu sempre fui muito desengonçada, nunca tive muito jeito para dançar,
né? E com isso, assim, eu não sou aquela pessoa que vai deixar de dançar, mas sou mais quietinha, mais na minha e tal. Então, assim, eu entrei em contato com isso. Enquanto eu sempre fui rotulada de desengonçada, quando eu era pequenininha, eu fazia balé. E outro dia eu tava vendo fotos, né? Tá todo mundo bonitinho, assim, e eu tô assim, olhando de um lado para o outro. Então, entrei em contato com isso, assim, com o meu lado desengonçado, e o quanto foi muito a partir, assim, na formação, no IGT, que eu perdi um pouquinho, assim, que eu me soltava. Quando tinha alguma atividade, assim, eu me soltava, me permitia me soltar, e quanto era bom isso. Quanto é bom poder me soltar. Então, eu fiquei em contato com essas duas coisas, com o rótulo de desengonçado e, ao mesmo tempo, mas mesmo desengonçado, eu posso me soltar, eu posso dançar de uma maneira meio diferente, do meu jeito, e, enfim. Então, eu fiquei em contato com essas duas coisas. Eu também vou um pouco pela Carol. Na hora de me expor, eu fico bem desconfortável. Não é uma coisa fácil para mim, não. Mas eu tenho me desafiado. Fui um pouco pelo... Vamos lá, né? Estamos num local mais fechado, mas isso me dá uma certa segurança. Mas tenho entrado mais em contato com a questão do corpo mesmo, né? Desde que comecei a fazer Pilates há uns 2 anos, e é bom movimentar, é bom, eu gosto, né? Gosto muito de me perceber no movimento e tal, mas assim, se tiver uma coisa muito estabelecido, que eu tenho que fazer certo ou errado, e já me desafia muito, eu gosto da liberdade de poder fazer do meu jeito, sem estar sendo criticada, né? Isso foi bom. Acho que foi com isso que eu tenho contato, né? Com a liberdade de poder, de não ter certo nem errado. Algumas coisas ficaram muito presentes para mim. Primeiro, a dimensão do espaço que eu tenho ocupado por horas e horas por dia, que é uma dimensão muito pequenininha, né? Eu tenho usado o pano verde, então ele precisa ficar muito pertinho aqui atrás. Então eu faço assim, já estou tocando um pano, e tem mais, então tem meio metro para frente, meio metro para trás, e uma cama de um lado, a parede do quarto do outro, porque isso aqui é no quarto, do lado da minha cama, assim. Então isso me fez olhar mais atentamente o quanto eu tenho ficado durante muitas horas num espaço muito pequenininho. E uma outra coisa que me chamou muita atenção também é que no início da pandemia eu fazia atividade física, né? A gente tem até um monte de aparelho para atividade física aqui em casa e tal. Mas a gente eu fiz a família inteira fazer atividade física às 7 horas da manhã para todo mundo fazer junto e tal. Isso durou umas 3 semanas, depois morreu. E com isso eu não tenho feito atividade física há um tempão, então quando eu fui alongar o corpo, assim, você via que estava tudo enferrujado, né? Isso me fez me conectar com isso, com como eu tô meio que num contexto confinado, né, nesse período de isolamento social. É curioso, é estranho olhar para isso assim, né? Até porque eu tô meio bem confortável, assim, estranhei o conforto que eu tô, entendeu? Estranho. Isso ficou presente para mim. Alguém mais quer se colocar, quer falar como é que se sentiu? Márcia, Klaus? Eu, mas como sempre, eu não sei mexer. Olha, eu adorei. Eu, ao contrário, trouxe uma personal para dentro de casa. Eu tenho muitas dores na coluna toda, não tem todos os diagnósticos, os últimos eu nem quis mexer. E você, né? Eu não sei falar seu sobrenome. Feidi. Ju. Juliana Feidi. Juliana. Então, você me fez lembrar de um dos últimos diagnósticos, porque na hora que eu tirei o pé, tirei a sandália, né, do pé e fiquei aqui, taco, né, no chão, eu pude sentir um dos diagnósticos, eu não decorei todos, que eu tenho no pé,
entendeu? Então, eu tive que fazer aquilo bem devagarzinho, mas eu não estava me contendo, porque eu adoro música, e eu fui logo me balançar. A primeira coisa que eu fui tomada foi pelo som. Adorei a música e já comecei a ficar experimentando. Ao contrário, eu não fico nem um pouco inibida, sabe? Eu adoro isso. Eu vou querer até entrar nesse seu grupo, entendeu? Que bom, seja bem-vinda. E foi muito gostoso. Eu tenho feito atividade em casa, eu estou fazendo personal 3 vezes por semana aqui, porque eu não posso ficar sem fazer realmente. Eu tenho muito problema de coluna e eu não levanto sem me alongar, enfim, tenho muito cuidado com o corpo o tempo todo, tanto que na hora que você mandou fazer aquilo, eu já fui, a coluna, a lombar sempre dá uma travadinha, fala assim, eu estou aqui, que é para eu tomar conta, não ir mais, né? Então, a única coisa que me incomodou um pouco para fazer foi justamente no momento que a gente fez mais uma caidinha assim para frente, que a lombar apitou. Aí eu tenho que ficar tomando cuidado, entendeu? Mas assim, adorei, adorei. Foi divertido, eu fiquei no som dançando e acabei lembrando, né, que muito novinha a gente dançava muito lá e o bar, a gente apresentava demais. Eu lembrei do coquinho, cheguei a ficar arrepiada, porque a gente fazia uma dança de coquinho, entendeu? Lá no Bar Tênis Clube, aí veio a roupinha cor-de-rosa, trançadinha aqui, com o coquinho, foi ótimo, adorei, fiquei toda arrepiada aqui, foi muito gostoso. Foi bom a beça. Glaucia, fiquei com tudo isso, né? Posso chamar a atenção só para uma coisa? Vocês percebem o quanto os movimentos que tanto a Márcia quanto a Cláudia e a Simone também foram fazendo, deram um colorido especial que elas estavam trazendo. A Márcia estava gesticulando, contando assim, né? Os movimentos, por mais que a conexão não esteja muito boa, o movimento estava um pouquinho mais lento da Márcia. Ainda assim, trouxe um colorido especial para a experiência. Vocês conseguiram notar isso? Claro. Desculpa te interromper, Ju. Não queria perder isso. É na forma de contar, né? De estar gesticulando, né? Já que é o nosso tema de hoje, né? Uhum. Para mim também foi muito bom. Estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Estou participando do curso e estou trabalhando. Mas para fazer o movimento, eu fiquei em pé, sem muito espaço. A casa é pequena, a cama é quase grudada no guarda-roupa, mas eu consegui fazer, foi muito legal poder sentir. Eu gosto também de um molejo, eu gosto de dançar, de movimentar o corpo, então essa música também era bem convidativa, muito boa, e foi muito gostoso poder participar, e também eu vi o quanto eu estou enferrujada, que eu preciso muito fazer exercício, fazer uma atividade física, mas foi maravilhoso poder fazer esse exercício, mesmo tendo ficado num quadradinho assim muito pequeno, mas foi muito bom. Bom, para mim também, além da questão da atividade física, que é algo que eu estou bem enferrujada, né? Estou tentando manter um ritmo, mas está complicado. O exercício ele funcionou para mim como um pouco de energia, até porque eu vim de um final de semana de dor de dente e tal, enfim. Então, hoje a segunda-feira foi bem complicada para mim, e aí quando se propôs o exercício, vamos lá, vamos tentar dar uma quebrada nessa energia de dor de dente, de desconforto que eu estou sentindo. E foi muito bom, eu senti a parte mais esquisita para mim foi na hora de tocar o pé no chão, né? Quando eu toquei o pé direito, que eu senti uma leve diferença entre o toque do pé direito, que já tinha passado pelo chão, e o do esquerdo que não. É como se parecia... Deu a sensação do meu corpo estar meio que dividido
com 2 pesos diferentes, né? Foi uma sensação esquisita. Mas aí, quando eu fiz o toque do pé esquerdo, ele deu o conforto de, ok, então parece que o corpo está com o mesmo peso agora, né? Deu essa sensação estranha. Mas no todo, o exercício para mim, eu achei que foi muito bom. Deu uma quebrada na minha energia. Eu senti agora uma diferença. Uma reenergizada agora no final da tarde. É muito, muito bacana assim, que vocês trouxeram, né? Vocês perceberem como é que o movimento e o exercício, qualquer exercício pode ser utilizado de forma para você trazer o conhecimento sobre si mesmo, né? Sobre como que eu estou nesse momento, como é que eu estava fazendo o exercício, como é que eu fiquei depois do exercício, né? Depois do movimento, né? Trouxe alguns sentimentos apareceram aí, né? Gostoso, legal, foi bom, prazeroso, não foi prazeroso, né? Desprazer e como é que estar em movimento, né? Lembranças, né? A Márcia trouxe lembranças e a partir de um movimento de dança ela lembrou de uma época, né? Isso tudo são conteúdos que vão acerca da gente mesmo, que aparece através do nosso movimento corporal, né? Marcelo se deu conta de que está num espaço muito pequeno, muitas horas por dia, e que se assustou com o conforto que está nessa situação, né? E que isso pode estar acarretando para ele, até fisicamente, né? Acho que várias coisas, vários conteúdos foram emergindo em função do movimento que a gente fez, né? E tudo isso virtual, né? Como é que foi fazer isso virtual, né? Assim, já que a questão é esse contato com o corpo e o movimento na virtualidade. Vocês sentiram diferença, muita diferença? Como é que foi isso? Eu estava anotando justamente isso, Ju, para perguntar, porque eu senti uma diferença e me senti mais protegida, entre aspas, por só estarem me vendo da cintura para cima. Porque, como eu sou desengonçada, eu fiquei pensando, nossa, se vissem assim a desincronia da minha perna com o braço, como é que seria isso? Como me veriam? Né? Ao mesmo tempo que eu via as outras pessoas, eu estava me vendo e pensando, caramba, que bom que não está vendo tudo, sabe? Então, mais desinibida por estar no online. Alguém mais? Deixa eu falar. Posso falar? Pode, claro. É porque eu nunca sei se eu estou aqui ligadinha ou se não. Como eu estou fazendo aula de ginástica, né? Estou com personal incrível, porque de lá ela consegue me dizer segura a barriga, prende o abdômen. Eu falo, meu Deus, como é que ela está vendo isso? Entendeu? Então, é incrível isso, né? Porque só a gente sabe, eu acho, né? Eu estava achando, ninguém está vendo meu abdômen. E ela, numa telinha, porque a gente faz no celular mesmo, ela dá conta de saber quando que eu apertei o abdômen ou não. Isso me impressiona muitíssimo, entendeu? Quer dizer, não tem dificuldade, estando virtual, dela fazer uma boa aula comigo, entendeu? Ela diz, aperta o popô, não apertou, segura. Eu falei, gente, não pode, eu fico olhando assim. Isso eu já tinha percebido com as aulas, entendeu? Aqui, nesse momento, eu só curti, realmente, mas eu tenho que dar este feedback em relação ao que eu tenho vivido, porque eu já estou há 3 meses com ela de personal, entendeu? Então, assim, é incrível como é que ela consegue ver assim, consegue ver isso, que eu acho impossível, mas ela consegue ver. Ouvindo você, Márcia, me deu vontade de falar sobre uma coisa assim, pode ser que ela não esteja vendo,
mas ela tá falando algo que tá fazendo você entrar em contato. Aí você... Ih, opa, peraí, realmente eu não estava apertando tanto. E bem ou mal, é o que a gente pode fazer, né? A gente não precisa ver o corpo inteiro do cliente para convidá-lo a perceber o corpo dele. A Fernanda, que está chegando aqui agora, acabou de entrar, ela estava contando de um cliente dela numa outra aula, que no presencial ela estava sempre convidando ele a olhar para as pernas dele. Eu acho que ele fazia movimentos na perna, não sei, alguma coisa assim. Fernanda, me corrija se eu estiver errada, ela não está nem ouvindo ainda. Oi, Fernanda, estou falando de você. Oi. Estou falando de você, chegou bem na hora. Não, eu estou falando do que você contou para gente, do seu cliente, que você, no presencial, estava sempre convidando ele a prestar atenção na perna. Ah, você está percebendo que você está movimentando a perna? E que depois que foi para o online, ele passou a falar, inclusive agora eu estou mexendo a perna. Né? Assim, você não estava vendo, mas ele pode te contar o que estava acontecendo, que movimento era esse que ele estava fazendo, né? Então, Márcia, assim, quando você fala disso, dela perceber que você de repente não tá contraindo tanto o abdômen, né? Pode ser que ela não esteja vendo mesmo, mas ela te convida, de alguma forma, ela te convida a prestar atenção, né? É verdade. Mas é incrível, de qualquer jeito é incrível, tá? É incrível assim, né? Coincidência ou não, eu via que eu não estava apertando e eu ficava desconfiada. Como é que ela está vendo isso? Quando a Márcia estava falando, assim, né? Logo no início, quando ela falou que estava com o personal em casa 3 vezes na semana, para mim estava dentro da casa dela. Eu também estava achando depois, isso. Quando ela conta que é online, e aí eu fui vendo assim o quanto que ela consegue, assim, que tem a ver com a conexão mesmo, né, da pessoa com ela, né? E de estar atenta e de estar presente mesmo nesse momento, né? Por isso que ela não vê, né, diferença, assim, né? Parece que o ganho que ela tem com isso, né, é bem na casa dela mesmo. A pessoa entra na casa dela, né? Foi uma experiência incrível. Está sendo uma experiência incrível, porque eu voltei a fazer justamente por conta disso. Meu joelho começou a doer muito. E aí eu liguei para ela, né? E falei, estou com o joelho muito doído. Ela falou, vamos tentar? Eu falei, vamos. E acabou, parou de doer. A gente tem feito atividade direto e pauleira, e está muito bom. E ela me conserta todo. É incrível. É uma coisa que fez eu pensar assim, né? Acho que o professor de educação física, né, estou me incluindo aqui, a gente tem o hábito de ficar olhando muito, a gente olha para detalhes, a gente olha o movimento, é muito treinado isso, né? E acho que talvez o psicólogo precisa olhar mais para o corpo, para poder perceber essas diferenças, sabe? A gente está atento a detalhes também, né? Eu trabalho junto com uma colega, que é a Dani Eigel, que era da minha turma do IGT, e eu percebo que ela tem, com esses workshops que a gente vem fazendo, ela vem desenvolvendo uma percepção do corpo do outro maior, assim, conforme ela vai trazendo detalhes também, né, ao longo do tempo, assim, eu vi que mudou muito a percepção do corpo. Acho que a gente está disposto a olhar e considerar isso também, faz muita diferença. Marcelo, quer trazer alguma coisa? Eu acho que é isso que eu queria, assim, ajudar a gente estar refletindo, né? Eu acho que a gente, às vezes, fica preso na cadeira, né? E pode propor outras formas da pessoa estar se colocando ali diante da gente também, buscar outras alternativas.
Acho que trabalhar com criança faz assim, a gente rompeu muitas coisas assim, em relação a isso, né? Que a criança não fica muito na cadeira, né? É mais fácil a gente estar olhando para outras possibilidades, né? E eu acho que eu quis trazer um pouquinho isso também, né? De repente você está em pé, ou está sentado, ou propor algum movimento. Eu acho que Juliana está falando de criança, e aí eu me lembrei, eu estou atendendo uma criança que ela é muito agitada, assim, né? E aí, às vezes, eu estou atendendo no online e ela está dando cambalhota, assim. Ela bota o computador na cama, inclusive a matemática para ela, porque ela tem que fazer sessão pelo computador, não dá para ser, ela fala, o celular é muito pequeno, tem que ser grande. E aí ela bota o computador na cama e assim, já teve sessão da gente brincar de pular na cama. E aí o computador pulando na cama, eu junto, cambalhotas, várias invenções no online, porque tem uma necessidade que não dá, assim, não cabe. Tem momentos de vamos sentar e vamos bater um papo, vamos jogar alguma coisa aqui. Uma outra coisa que a gente tem feito muito é brincar de mímica. Ela tem adorado jogar mímica. E, enfim. E aí, como a gente é diferente, assim, a minha mímica é diferente da dela, porque ela tem muito mais facilmente se desprende para fazer mímicas do corpo inteiro e para, enfim, para brincar com a distância da câmera porque não está vendo e tal. E como é um aprendizado, assim, né? Porque ela muito naturalmente tira de letra coisas que para mim não seriam tão assim de fazer, né? Fernanda, eu fiquei pensando no dono desse computador, vendo o computador pulando em cima da cama. Eu também pensei nisso. Não tinha uma mesinha, não, Fernanda? Então, eu vou contar para vocês, assim, que... Essa aula vai ser gravada, hein? Olha lá, hein? Eu vou contar para vocês aqui o seguinte, que assim, eu acho que a família tá dando graças a Deus que tem pelo menos uma hora alguém para brincar com ela, porque ela é muito, muito agitada, que se quebrar o computador, tá tudo bem, assim. Eles só querem, tipo assim, gasta essa energia, por favor. Não dá pra faltar a sessão, tem que gastar essa energia em algum lugar. Que a bichinha está trancada em casa. 4 meses, 5 meses vai fazer. Então, imagine. Todas essas estripulias dentro do apartamento. Então, se quebrar só o computador, tá no lucro, entendeu? Eu fiquei imaginando Fernanda, duas coisas. Acho que você está se arriscando muito, tá? Não é bem computador, assim, não. Eu fiquei imaginando o meu computador pulando em cima de uma cama. E fiquei imaginando ela dando cambalhota e dando uma porrada no computador. Não, assim, uma coisa... Você tem uma noção como é consentido o negócio? Porque, assim, é no quarto dos pais porque a cama é maior. Então, tem uma organização, tem todo um... Entendi. Você tem vários parceiros, já tem em várias partes da casa, e aí a família chegou à conclusão que o melhor lugar era o quarto dos pais porque a cama era maior. Entendi. Então, assim... Funciona melhor ali. Tá consentido, né? Uma coisa consentido. Uma coisa que eu fiquei pensando, tanto a partir desse exemplo que você está colocando, da criança dando cambalhota e tal, e disso que eu falei também, assim, de como meu espaço aqui está restrito, né? Está pequenininho, eu fiquei pensando muito na relação com a câmera mesmo, né? Assim, é que normalmente a gente termina meio que usando um determinado enquadre. Eu, pelo menos, termino vivendo isso, né? Eu uso muito um determinado enquadre que fica ali meio que restrito e, de uma certa forma, isso traz muita limitação, né? Assim, isso mexe assim, na minha posição. Na verdade, o que eu termino vivendo? Eu tenho uma cadeira que é muito confortável, então eu fico confortável aqui nesse espaço, mas ao mesmo tempo isso limita muito, né? Assim, quando a Juliana propôs o movimento, ficou muito nítido assim, o quanto está restrito, o quanto eu estou meio que confinado, né? Como se fosse um confinamento, uma cápsula. Eu entro numa cápsula e fico nessa cápsula, né? E eu acho que muita coisa se perde com isso. Assim, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando nesse aspecto assim, de quanto é fácil ficar numa cápsula e ao mesmo tempo que preço se paga por isso, né?
E essa relação... E quanto é fácil a gente não entrar em contato com isso, né? Se acostumar e, beleza, é o espaço que eu tenho agora. Uhum. Exato. E nem dá para experimentar outras coisas, né? Que poderiam ser experimentadas com o cliente mesmo, né? Uhum. Uma coisa que me deu vontade de falar também, que é algo que a gente já falou em outras aulas, é da importância da gente estar vestido, assim, a gente está vestido com uma roupa que permita um movimento. A gente não necessariamente vai dançar, né? Principalmente, né? Tipo, não por isso, mas às vezes eu sinto vontade de levantar, por exemplo, para pegar um livro ou alguma coisa ali, e o quanto assim, eu estou vestida adequadamente para levantar e pegar um livro. Né? Já falei isso em várias aulas, quando eu estou num espaço muito pequeno também, e que é muito fácil. Aqui eu cheguei do outro lado do quarto, sabe? Eu consigo tocar praticamente o quarto inteiro. Mas se eu preciso levantar para pegar algum livro lá em cima, né, eu estou vestida adequadamente. E os movimentos, assim, eu fico pensando no quanto os movimentos podem ficar mais livres ou menos, né? E a gente saber quão livre a gente está para se movimentar é bem interessante. Uma outra coisa que me deu um movimento diferente hoje, que eu achei legal, eu acho que eu já falei para vocês que eu não gosto muito de usar fone. Eu sinto incômodo no ouvido, não sei se vocês repararam, mas cada hora eu tô com eu tô trocando de ouvido, né? Eu tô usando só um fone, porque se eu uso os dois eu vou gritar, o prédio inteiro vai ouvir, e começa a me incomodar, eu vou lá e troco, tiro desse e boto nesse. E eu passei a usar hoje esse fone que é sem fio, tem um fio, mas só que liga um ao outro, não tô presa ao tablet pelo fone, que era outra coisa que acabava restringindo muito o meu movimento. Tipo, eu queria pegar alguma coisa, eu estava com frio ou com calor e eu não tinha botado o controle do ar-condicionado aqui do meu lado. Eu tinha que ir lá pegar, tiro o fone, vai, sai. Agora eu ganho um pouquinho de mais de movimento estando sem fio, sabe? Isso foi legal. Assim. Já aconteceu a gente dando aula e o Marcelo falou, tem como ver isso, então? Faz isso. Marcelo, se eu for levantar, queria mostrar alguma coisa na janela. Eu falei que tinha algum barulho na janela, alguma coisa. Tem como mostrar pra gente? Tava impossível porque eu tava cheio de coisa em cima de mim. Né? Então, quanto estar livre também para se movimentar no atendimento pode ser algo que traga possibilidades, o que não nos limite tanto, né? Quer ver uma outra coisa também que me chamou a atenção? Carol fez o curso lá no Instituto, a gente trabalhou, fez um monte de coisas que envolvem movimento físico mesmo e tal. Mas eu só soube da história dos teus pés aí hoje, né? E também dessa história de você se sentir desengonçada, também não tinha registro disso, né? Assim, e acho interessante isso, assim, como mesmo tendo tido situações de movimento, situações que envolviam o corpo, isso terminou não aparecendo. E apareceu agora aqui virtualmente, né? Assim, dentro de um contexto bem diferente, assim, onde provavelmente não apareceria, né? É verdade. E olhar para isso foi muito interessante, uma coisa que eu não falei, mas que junto com o ser desengonçada para dançar, eu também tenho a questão, isso você já sabe, Marcelo e Juliana já sabem, que eu sou desafinada pra caramba. A Juliana era da minha turma da formação e sempre nos workshops levava o videokê pra gente cantar. E era uma desgraça, porque eu adoro cantar e eu canto muito para pessoas que sofressem. Vocês que lutem, porque eu ia lá e cantava. Mas isso foi... A Fernanda voltou aqui. Mas junto com essa sensação, né, com isso, de lembrar que eu sou desengonçada e que eu me sinto mais confortável em determinados ambientes do que em outros, também veio essa informação de que eu não sei dançar e eu não sei cantar, e adoro fazer os dois. Né? E realmente, talvez que eu cantava mal, isso vocês já sabiam,
Mas o do desengonçado, sei lá, fico até surpresa de nunca terem reparado. Engraçado, eu não tenho Quando esse a gente... registro aí, de você cantar mal, eu não tenho esse registro. Eu lembro de você cantando, você sempre cantava em duplinha com alguém Tinha lá. dupla Carol e Caroline, tinha dupla Carol e Caroline, que era terrível, as duas super, super desafinadas. Eu lembro de gente da minha turma fazendo assim, indo ao banheiro quando a gente ia cantar, sabe? Porque realmente era bem Não, pesado. tinha um contraste com a Mas eu Flávia, né? Porque a não Flávia, não pensava nisso. a Flávia era A Flávia cantora profissional The ali. Voice. Exatamente. Tinha um Uhum. contraste com ela, mas eu acho que tinha ela e o resto, era mais ou menos isso, né? Porque o resto era mais ou menos o resto mesmo, era meio assim. Não, então, tinha a Flávia, eu e a Carol, e no meio tinha várias coisas, entendeu? Várias modalidades. Mas olha só que coisa, né? Como um experimento que deve ter durado menos de 5 minutos. Quanto tempo a gente ficou ali? 5 minutos que dura aquela música. 5 minutos. Quanta coisa aparece, né? Assim, como é ser visto pelos outros, como é estar separado por uma tela, como é... o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, né? Porque, na verdade, eu também não estava vendo o meu corpo todo. Eu estava vendo a mesma coisa que vocês estavam vendo, só que eu estava sentindo algo diferente. Eu estava sentindo o meu corpo todo e vendo só uma parte. E entrar em contato com isso, olhar para isso, o que eu estou vendo não é o mesmo que eles estão vendo, mas eu não estou sentindo, conto ou não conto, né? Eu sou do tipo de gente que vai cair e ninguém vai ver e vai chegar, caramba, levei mó tombão. Então, de qualquer forma, eu contaria que estava desengonçada, mas ao mesmo tempo eu tô distante. Com a distância que algumas pessoas podem se sentir mais seguras. Muitas pessoas acabam falando disso, né? De se sentir, conseguir se soltar mais no online. Agora eu estou falando bastante. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre como foi viver. Será que eu vivi, assim, eu vivi um monte de coisa. A Márcia contou bastante sobre o que viveu, né? Estou sentindo um pouquinho de falta, assim, de contar um pouquinho mais como foi visto, como foi ver, como foi ser visto, como foi ver, como foi estar distante, como vocês acham que teria sido no presencial. Fiquei só curiosa de saber o que foi, porque eu cheguei depois. Ah, sim, Fernanda. Eu posso falar. Eu não percebi diferença, não. Eu não sei se o ponto para mim que faz diferença é que eu tenho feito alguns cursos online, né? Comecei, né, na pandemia, mas são cursos com profissionais que eu já conheço, com instituições que eu já conheço, então eu já me sinto segura quando eu participo de alguma atividade. E assim, eu era totalmente contra atendimento online, curso online, né? Eu ia para qualquer lugar para fazer um presencial e aí veio a pandemia, opa, tem que atender online. Então, assim, esse processo, no início foi difícil, mas eu já me adaptei, né? Já percebi os pontos positivos que tem de atender online. Então, assim, fazer experiência, né? Essa experiência online, eu não percebi diferença, não. Assim, se fosse presencial, não sei. Mas, assim, a minha entrega, a confiança foi a mesma, né? Quando eu participei dos cursos que eu fiz no EGT presencial. A diferença só que eu estava em casa, né? É isso, né? Dentro do meu espaço, né? O chão gelado. Foi basicamente isso. Fernanda, a gente viveu um momento, só para explicar para a Fernanda, a gente viveu um momento no início da aula em que a Juliana fez nos convidou a fazer duas coisas. Uma, um movimento de entrar em contato do pé com o solo, prestar atenção no contato do pé com o solo. Então, ela foi nos guiando sobre o que a gente, assim, um caminho para ir entrando mais em contato, né, do pé com o solo. E depois ela foi guiando a gente nos movimentos, uma dança, né?
E a gente viveu isso por uns 5 minutos, e depois a gente contou sobre como foi viver isso. Entendeu? Acho que isso que a Simone trouxe uma questão interessante, assim, né? Não, embora estejamos aqui olhando um para o outro na tela, eu acho que talvez não sei se foi mais fácil para ela, mas pode ser mais fácil do que no presencial, assim, do conceito do outro estar te olhando. Não vou fazer um movimento assim porque o outro está me olhando. Talvez fique mais seguro você dentro do seu quartel-general aí, dentro do seu quartinho, né? Você se soltar mais, né? Então, não sei. Cada um vai sentir de uma maneira diferente, né? Mas é uma possibilidade. Eu não percebi essa diferença, não. Acho que, para mim, pode ser que eu esteja tão conectada que não faz diferença. E acho que isso acontece nos atendimentos também, né? O quanto que, assim, o quanto que as percepções, né, bem pequenas também, independente de estar numa tela, né? Realmente, nesse momento, eu não senti diferença, não, né? Uma coisa que deu é que eu também, acho que eu não sou uma dançarina, né? Vizinha dançarina, então eu me senti desconfortável tanto, né, nesse ponto, né, de não saber dançar, tanto quanto eu estaria presencial. Não sei. Eu acho que depois, quando acabar a quarentena, eu voltar a fazer presencial, aí eu posso mostrar as diferenças, mas nesse momento, não. Não sei. Acho que é isso. Uma outra diferença, dependendo do espaço onde a gente estivesse no presencial, poderia ou não ter isso também. Mas é o fato da gente ter um espelho, né? Quando eu estava falando, eu falei, eu estava vendo o que vocês estavam vendo também. Melhor ou pior, não sei, mas isso é um fato. E que com certeza mexe com o que a gente vive. Eu estou me vendo sendo desengonçada. Eu poderia só estar sentindo. Faz diferença sim, Carol. Eu já fiz esse workshop em lugares diferentes. E um dos lugares não tinha espelho, né? O que eu achei muito bom por causa disso, assim, da gente tá se olhando mais de uma forma interna, tá se sentindo, não tá se olhando como é que é o nosso corpo se movimentando. Muita gente se inibe com isso, né? E não ter o espelho eu acho bom para isso. Você me falando isso, eu lembro de uma aula de yoga que eu fiz e que a professora, ela ficava tipo, num ângulo diferente da sala. Ela não queria que a gente ficasse olhando para o espelho, justamente por isso. Queria que a gente sentisse mais do que visse, né? E isso tem um pouco a ver com o que a gente tem falado também, do quanto, assim, tem que o cliente está vendo, está se vendo ali no espelho, o que a gente não está vendo e que ele está sentindo, e que a gente pode convidá-lo a contar o que ele está sentindo a todo momento. Me veio uma coisa aqui agora que, de repente, pode ter contribuído para eu não me sentir desconfortável, né? Diferença, né? Eu tenho uma filha, ela vai fazer 3 anos, ela é muito agitada, muito serelepe, ela gosta muito de dançar. Então, assim, todo dia ela me convoca para dançar, do jeito dela, tudo quanto é música. Então, eu acho que isso já está fazendo parte da minha rotina, né? Esse dançar, de ser desmontada, às vezes, né? Joga o braço para o lado, a perna para o outro, joga para cá, né? Então, é quase que diário isso, então acho que já está meio que internalizado, né? Então, acho que isso pode ter contribuído para eu não sentir tanto, né? Em função da diferença do online, né? Porque isso tem feito parte da minha rotina intensamente, né? Esse dançar. E dançar com criança é outra coisa, né? Eu adoro dançar com criança. Criança não está vendo se eu estou desengonçada ou não. Adoro, a mamãe é dançarina. Muito bom, legal.
Agora pensando assim a gente está falando de um contexto assim, tipo de um workshop, né? E pensando no movimento e no tato, no atendimento online, individual, algumas coisas, assim, tem algumas coisas que fazem pensar. Uma em relação ao tato é que as pessoas falam assim, mas como atender online? Eu não posso tocar o cliente. E isso faz pensar o quanto a gente toca o cliente no presencial, né? E me faz pensar um pouquinho também em termos culturais. Nós, brasileiros, tocamos muito. É muito comum já abraçar. Em outras culturas isso é um pouquinho diferente, né? Eu lembro muito assim de duas ocasiões, dois momentos que aconteceram. Um que a esposa de um primo, a esposa francesa de um primo ficou grávida aqui no Brasil e ela falava do quanto ela se sentia invadida quando as pessoas tocavam a barriga dela, se sentiam no direito de tocar a barriga dela como se fosse assim, como se ela não tivesse direito sobre o corpo dela, né? E um outro movimento, uma outra coisa foi quando o pai da minha afilhada, que é sueco, chegou aqui no Brasil pela primeira vez e foi recebido pelos pais da mãe da filha dele, assim, muito prazer, um abraço, beijos, e ele ficou assim, né? Então, assim, isso é muito do brasileiro, o toque. E a gente estava até conversando sobre isso antes da aula, sobre esse texto do pôster, né? Que o Gestalt Terapia Integrada, que fala bastante sobre contato. Ele conta de experimentos em que ele fez, em que, por exemplo, ele pediu para a cliente sentar no colo dele e tal. E a gente estava bem surpreso, assim, pensando no quanto ele fazia isso nos Estados Unidos, fazer aqui no Brasil. Já é estranho. Ok. Já acho estranho. Mais estranho ainda escrever isso e colocar no livro. Nos Estados Unidos, né? Caramba, mas pensando de uma maneira mais assim, real, vamos dizer assim, será que a gente precisa tocar tanto para entrar em contato? Né? Assim como eu falo quando a gente estava falando de visão, eu estava falando, então se a gente não pode ver o corpo inteiro do cliente no atendimento online, então, não pode atendimento online, então um gestalt terapeuta não pode ser cego. Assim como a gente pode pensar que em determinadas culturas, cara, um homem não pode tocar uma mulher, nem assim, um aperto de mão. Então não pode ser gestalt terapeuta, assim. Então a gente realmente perde alguma coisa, mas isso me fez pensar muito no quanto eu toco ou não toco o cliente. No atendimento online, eu me dou conta de que eu toco muito, muito poucos. Em geral, 2 beijinhos para entrar, 2 beijinhos para sair. E em algum momento mais não sei, de mais emoção, que o cliente está muito emocionado, às vezes eu me sinto impelida a me movimentar e chegar mais perto, não necessariamente tocar, mas mudar de lugar na sala para me colocar mais perto, ou entregar um lenço de papel, ou até tocar, né, encostar a mão, estou aqui. E no quanto no online esse acolhimento precisa ser de maneira diferente, porque se eu chego mais perto assim, não tem o mesmo efeito que tem eu chegar mais perto no presencial. É diferente. E pior, não sei, mas não tem como dizer que é igual, é diferente. Então a gente acaba dependendo muito das nossas expressões e das nossas palavras para acolher, né? Mais do que dentro. Uma outra coisa que me vem à mente também, Carol, pensando nisso que a gente está conversando agora, é o que vai vir daqui a pouco, né? Assim, falando do tal do novo normal, assim. O que vai ser o novo normal no que se refere ao toque, no contato com o outro, né? Porque eu não sei o que vem pela frente, assim, não sei como as coisas vão se modificar a partir disso. Eu acho que talvez, outro dia eu estava conversando com alguém que estava falando disso, poxa, mas realmente, falando de um avião, de andar de avião, um monte de gente naquele espaço tão pequenininho, caramba, isso realmente é estranho. Tipo assim,
colocando com estranhamento uma coisa que é tradicional, assim, né? E que fala dessa questão de proximidade e distanciamento, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai vir por aí, pensando nessa questão do contato mais próximo mesmo, do contato físico mesmo, né? Se novos costumes vão surgir. Por exemplo, eu também, o contato físico que eu tenho com os meus clientes é muito pouco, assim. Alguns clientes têm uma coisa de abraçar na chegada e na saída, mas não são todos os clientes, e isso assim, dentro do contexto que existia até então. Eu não sei o que vai passar a existir a partir do término da pandemia, né? Assim, por exemplo, os orientais, o pessoal lá os japoneses, né, tem uma coisa de usar muito máscara mesmo. E já tinha isso antes. Como é que isso vai ficar a partir de agora, né? Como é que essa coisa dessas possibilidades de contato vão ficar a partir de agora? Isso não está muito mapeado ainda, né? Eu acho que a gente vai descobrir. Eu não sei, eu acho que a sensação que eu tenho, pensando nisso que você está contando, é que vai depender muito de como a pessoa vive esse processo. Porque tem gente hoje, no dia de hoje, que já não está se importando de abraçar e dar beijinho. Assim, que está andando sem máscara pela rua. Há uma parcela grande de pessoas que estão em casa e só saem de máscara, mas há uma outra parcela também grande que isso já caiu, assim, já está em desuso, mesmo nesse momento que a gente está. Então, não sei se muda para todo mundo. Eu acho que tem um monte de atravessamento, assim, para essas... Eu acho que sim, algumas pessoas vão repensar coisas. Acho que principalmente a sensação de se sentir confortável, né? Porque para nossa cultura aqui era muito natural a gente chegar e abraçar e dar 2 beijinhos, assim, não era muito pensado. Quem fazia diferente que era estranho. Agora eu acho que vai ter sei lá, não sei se para todo mundo, mas para algumas pessoas vai levar um tempo, assim, até isso voltar a ser ok. Eu não sei, eu tendo a achar que isso é um tempo, porque não vai... Não sei, eu fico pensando muito na história... Falando isso porque esse final de semana, especificamente, eu precisei sair de casa e eu fiquei muito impactada passando por um lugar de carro e as pessoas estavam, assim, na rua, se abraçando, beijando, beijinho. Tipo assim, conhecido, e tô falando. E eu fiquei meio, opa, como assim? O que tá acontecendo ali? Eu vivi estranhamento. Mas aquelas pessoas estavam de boaça com isso, assim. Todo mundo sem máscara e tal, Eu acho que vão ter formas e formas de lidar, né? Mas, por exemplo, eu fico pensando muito na história do cinto de segurança. Até um determinado período de tempo atrás, ninguém usava cinto de segurança. O cinto de segurança tendia a ficar meio que dentro do banco do carro, era um negócio que ficava meio largado ali. À medida que existiu algo que coagiu as pessoas, que foi a lei mesmo, né, a usar o cinto de segurança, hoje em dia praticamente todo mundo usa e se sente mal se não está usando. Mas tem gente que não. Eu conheço gente que bota o cinto de segurança assim em cima do corpo e não conecta. Não fecha. Não fecha. Como tipo assim, só para não levar a multa, mas não fecha o cinto. Eu acho tão estranho aquilo. Mas tem gente que faz isso. Se eu pudesse, faria assim. Eu não faço, não, mas se eu pudesse, eu faria. Porque eu acho muito incômodo que ele pega muito aqui, me dá um... Mas eu faço, eu não deixo fazer, não. Agora, eu acho que tem uma diferença que você está colocando aí, Marcelo, porque eu lembro que os cintos de segurança foram feitas muitas e muitas campanhas educacionais em relação a isso. Isso eu lembro. E aí, quando o cinto, junto com a multa, apareceu... Rapidinho todo mundo aprendeu, entendeu? Todo mundo começou a usar. Não teve essa história, como a gente está vendo aqui, né? Foi um tempo muito curto para você assimilar o uso da máscara. Porque é difícil. Quem está usando, por exemplo, eu estou mais presa dentro de casa. Comecei a fazer umas caminhadas agora em ruas e vou com a máscara. Aos pouquinhos, mas é incômodo tanto caminhar e respirar com a máscara como aquele elástico aqui, não é uma coisa cômoda, então é um novo normal mesmo, você vai ter que começar a habituar
buscar uma outra coisa. Mas eu estou mais pensando, quando a Fernanda colocou, em relação a entrar no consultório, né? Eu acho que, a princípio, se a gente voltar, né, voltar no presencial, eu acho que é simplesmente uma situação da gente colocar como é que a gente vai ficar confortável, né? Porque, por exemplo, se uma cliente vem da rua, eu vou ter que tomar cuidado de qualquer jeito, né? Então, eu acho que os cuidados a gente vai ter que manter por um tempo ainda, até que se tenha uma vacina, pelo menos, né? É o que tem se falado nisso. Uhum. A gente não sabe muito o que vem pela nossa frente mesmo, né? Assim, a gente vai ter que esperar para descobrir. Mas, por exemplo, hoje, antes da pandemia, né, teve um cliente meu que, inclusive, eu atendi ele até o início da pandemia e ele interrompeu o atendimento dele, já estava na hora, já fazia sentido interromper. Mas era uma pessoa que ele muito raramente me cumprimentava, assim, com a mão, sabe? E eu sentia nitidamente que quando isso acontecia, tinha uma espécie até de um constrangimento mesmo, assim. Imagina uma pessoa que já agia assim antes, como ela vai estar agindo agora dentro desse contexto de pandemia. Óbvio, existem outras pessoas que não, que vão lá, que querem abraçar. Então, as coisas vão... Não sei o que vai vir, né? A gente vai descobrir com o tempo. Mas, Sheila, eu acho que você está querendo falar alguma coisa. Tá baixo. Ontem eu fui num apartamento meu que está vazio e encontrei com uma vizinha que perdeu há 15 dias o esposo para o câncer. E não fui para visitá-la, eu liguei quando o marido dela morreu, eu liguei, meu marido falou e tal, e nos encontramos no corredor do prédio. E ela veio achando talvez que eu tivesse ido para cumprimentá-la pelo falecimento do marido, mas não foi. E eu me levantei os braços, estava de máscara, ela não. E ela veio e eu falei, cara, desculpa, mas eu não vou poder te abraçar. Sinta o meu abraço. Né? E eu andava para trás e ela andava para frente, né? Mas eu vim aqui para ver aqui a questão que eu queria ver e tal, mas, poxa, eu sinto muito, estou com você e tal. Ela ficou muito chateada, muito chateada. Ele não morreu de Covid, eu não tenho Covid, não sei o quê. E falou muito, eu falei, eu entendo. Eu ficava, eu entendo. Mas, assim, sinta o meu abraço, eu estou com vocês, eu adoro vocês, eu estou muito sentida também com a perda do Magalhães e tal. Ela ficou bem, e eu também fiquei mal, porque não era a intenção. Eu iria lá, depois que eu visse que eu tinha que ver. É constrangedor. Eu ia tocar lá e dizer, olha, eu te liguei, mas eu vim aqui para dizer do meu afeto e tal. Eu ia fazer isso. Ainda bem que eu não fui, porque ia ser pior, porque eu tocar a campainha e dizer eu não vou te abraçar, eu penso que ela ia ficar mais chateada, né? Mas é esquisito mesmo. O que a gente faz? Eu não sei o que fazer, sabe? Eu estou em casa guardada esse tempo todo. Fui no final do dia, fui pontualmente para isso. Não era para ir lá, não era para ir na casa dela. Não vou na casa de ninguém, vou na casa do meu filho. Eu estou 4 meses sem ver meu filho, quando eu vi há 2, né? E ele está combinando se vem domingo aqui, que é dia do pai, eu não tenho uma coisa definida. Então, assim, é muito difícil lidar com isso. Muito difícil. Então, assim, algumas situações estranhas aí para a gente ir lidando, né? Te ouvindo, Shirley, você está falando do momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, mas eu fiquei pensando nas pessoas que realmente têm dificuldade de contato, né, que ficam muito desconfortáveis com ter que dar abraço, com ter que dar 2 beijinhos, e o quanto o atendimento online, justamente por essa impossibilidade, pode ser algo que vai ser um pouquinho mais fácil. Eu tenho um cliente que eu já contei várias vezes dele, inclusive é o cliente que eu tô escrevendo meu artigo, né, sobre. Eu comecei o atendimento dele presencial, online, e quando eu vim ao Brasil, ele veio para fazer um atendimento, para ser atendido uma vez no presencial. E foi muito diferente, porque ele tinha muita dificuldade com o contato e ele não gostava assim, de dar beijo, de dar abraço, e eu fiquei naquele desconforto de beijo ou não beijo, abraço ou não abraço, e eu fui para o abraço, e foi meio esquisito, foi meio...
isso me fez pensar muito no quanto, assim, às vezes as pessoas escolhem o online porque é o possível, porque é muito difícil. Às vezes, né, assim, no caso desse cliente, tinha várias outras questões pelas quais ele preferiu online, mas pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade com né? Mas isso me fez pensar um pouco passa assim, a ser os clientes que chegam e que dão um beijinho e que já fazem esse movimento. E se ele vem e faz esse movimento no presencial, retorna, como faz? Era uma vizinha. E agora o cliente que já faz esse movimento, e aí você vai dizer, se nós somos de acolhimento, nós somos de comunicação, nós somos profissionais dessa relação, como é que faz? Dizer, não, agora eu não... Como faz? Graças a Deus, Shirley, a gente é profissional da relação e a gente faz parte da relação. Vai trabalhar isso, então, ok? O nosso conforto, o desconforto está aí, né? Alguém está falando... fala. Eu que estou querendo falar. Eu acho, gente, que olha só, o que eu penso disso? Quando assim que a gente puder retornar, eu acho que nesse retorno a gente já vai estar fazendo um tipo de conversa desse sentido. Olha, eu estou respeitando a quarentena, nós vamos ter que ter alguns cuidados, até porque no próprio consultório a gente não vai poder estar tendo aquele momento de cafezinho, ter encontros ali, a gente vai continuar mantendo certos, como é que se chama? Esses cuidados que estão sendo colocados. Mesmo. Eu imagino num retorno para mim, vocês falando, o que me bate é isso, olha, eu estou retornando, o que vocês acham? Vocês vão querer retornar? Tem a possibilidade de continuar online, mas assim, como a gente está, né, num isolamento, quando a gente não tem uma vacina, esse retorno, a gente tem que manter os cuidados. Não vamos poder abraçar, não vamos poder tomar cafezinho ali, né? Vamos ter o álcool gel, vamos ter um sapatinho ali que pode entrar dentro do consultório. A gente vai ter que ter, gente. A verdade é que esse novo normal, nós vamos ter que reinventar junto. Vamos ver como é que vai ter. E eu acredito, sim. Eu acho que deve ter sido muito constrangedor e é o que acontece, Shirley, o que você contou. Eu imagino o que você deve ter sentido. Porque a pessoa não entender de jeito nenhum que nós estamos numa pandemia é muito complicado. Ao mesmo tempo, a vontade de um abraço também é enorme. Quanto ela deve estar sedenta por um abraço, né? Exatamente. Eu tenho uma cliente que é uma idosa que ela conta que, assim, ela saiu de uma terapia porque ela pediu um abraço para uma cliente, para a psicóloga, e a psicóloga disse que não podia dar um abraço nela. Ela não disse que pediu, ela disse assim, eu dava tudo agora por um abraço. Aí a psicóloga respondeu para ela, eu posso te ouvir, mas eu não posso te abraçar. Não vou dizer qual é a abordagem, tá, gente? Não me cabe dizer a abordagem. Eu sei, mas não digo. Então, não preciso. Não vou dizer, não estamos aqui, somos luz. Então, eu peguei e falei assim, não seja por isso. Então, o que ela mais retorna para mim no telefone é a saudade do abraço. Imagina com essa, Shirley, lembrei dela quando você estava me contando, entendeu? Eu já, toda vez que eu falo com o telefone com ela, eu digo, olha... Vai ter que providenciar o lençol. Estou isolada. Abraço com o lençol... Estou isolada, porque eu dei abraço doidado nela, né? Quando ela eu já abraçava, mas quando ela me relatou em sessão isso, eu falei, gente, que coisa, né? Que coisa. E teve um momento assim muito fazendo essas orientações, não estamos livres, é o que Fernanda falou, né? É trabalhar essas implicações, como que a pessoa lida com frustrações, com limitações, né? É isso. Tem uma coisa que tem a ver com o que a gente está conversando, mas não exatamente a questão de pandemia, mas que eu tenho pensado com essa onda de ter recebido todos os pacientes do presencial para o online, e eu tenho pacientes agora que chegaram no online, né, que eu comecei a atender agora. E uma coisa que eu tenho prestado atenção ou ficado curiosa, assim, e que tem a ver com tato, é a relação de dimensão. Por exemplo, o tamanho da pessoa. Porque os pacientes que eram meus pacientes presenciais, eu tenho esse registro.
Mas os pacientes que não são, que são pacientes só do online, o registro é diferente, assim, da imagem que eu tenho daquela pessoa, daquele corpo. E eu tenho ficado, sei lá, meio curiosa com isso, assim, com essa noção dessa diferença mesmo. Os alunos da turma, quando me conheceram, que eles me conheciam só online, né? Pelas aulas que eu tinha dado online e pela supervisão online. Quando eles me viram pela primeira vez presencialmente, foi unânime. Todo mundo, nossa, você é muito pequena! Você é magrinha, pequenininha. Todo mundo ficou muito comparado a Shirley, né? Isso realmente foi uma coisa que me chamou muita atenção. Comparado a Shirley. E uma coisa que realmente me chamou muita atenção, Fernanda, quando eu vivi o atendimento online e depois o presencial. Eu acho que a maioria das pessoas que eu vivi isso, eu me surpreendi. Teve uma cliente que ela falou, nossa, você é pequenininha. Eu falei, nossa, você é grandona. Que era muito alta, né? E o contraste ficou ainda maior. Esse outro cliente, quando foi, ele era muito menor do que eu imaginava, menor do que eu, assim, bem magrinho e tal. Então, realmente isso foi algo que eu vivi com muita surpresa, quando eu vivi online e depois presencial. E tem clientes que eu até hoje não vi presencialmente, né? E às vezes eu me pergunto, assim, qual será o tamanho dela? E eu posso perguntar, né, também. Qual a sua altura? Quanto você pesa? Eu acho que não é nem só numa questão de saber o do outro, mas é porque quando a gente encontra com alguém presencialmente, isso marca o contato, né? Isso, para mim, pelo menos, é uma coisa que marca o contato. Tanto enfim, eu acho que conta um monte de coisa, né? Bem a noção da imagem daquele corpo, assim. Eu acho que traz um monte de informação sobre um monte de coisa. Uma coisa que eu tenho vivido agora, assim, ultimamente, por exemplo, eu tenho duas pacientes adolescentes que falam muito sobre o corpo, trazem muito esse assunto, né? Mudanças do corpo, como se sentem confortáveis, desconfortáveis e tal. E elas sempre falam, porque esse negócio de padrão, fulano é muito padrão. E aí eu perguntei, tá, mas o que é o padrão? Aí elas começaram a descrever, a pessoa é alta, a pessoa é assim, a pessoa tem o cabelo assim, a pessoa tem não sei o quê. E aí como essa construção, acho que foi uma das coisas que me fez disparar nessa construção de ideia, de imagem e tal. E aí uma delas eu já atendi presencialmente, estou atendendo online agora, e ela falou assim, você não, mas adolescente você devia ser bem essa pessoa que eu tô falando, bem padrão, porque você é loura, tem o cabelo comprido, você é alta, você não sei o que. E eu dizendo assim, como essa noção da nossa imagem também para a pessoa fica diferente, né? Da ideia de recorte que a gente tem, e como o Marcelo falou de câmera, né? E como a câmera faz diferença nisso, a câmera que a gente está usando ou não está usando. Na nossa reunião de terça-feira, ele falou comigo, nossa, sua câmera deixou a porta torta. Eu falei, não, a porta não é torta, que a câmera, ela dá uma mexida no canto, ela dá uma alterada na forma. Aí você falou assim, mas deve deixar você com a cabeça mais larga, mais fina, mas não sei o quê, falou alguma coisa, eu falei assim, talvez deixe. E como isso, não sei, assim, eu fico pensando que pode gerar impactos, e que impactos me geram essas percepções diferentes, assim. É só um monte de pensamento solto mesmo, Fernanda, tem me ocupado. Diga. Quando você está me falando isso, Fernanda, eu estou lembrando de uma cliente que me preparou para o nosso encontro presencial. Foi aí que ela foi contar de um problema que ela tem na barriga. Eu esqueci o nome disso, quando a pessoa fica grávida e acho que distende o músculo. Estrias. E depois não volta e fica um... Estrias. Não é estria, não. Não, é que o músculo mesmo, dois músculos se separam e ficam tipo um caroço, assim. Ai, que coisa. E ela só me contou desse... Hérnia? E ela... Eu não lembro se ela só me contou disso. Não, não é hérnia, não. Não é hérnia, não. Mas, não, enfim, outro nome específico, eu sei o que é, mas fica fugindo. Sim, ela fica com a barriga bem grande, assim, tem como se fosse um caroço. E ela meio que me preparou, assim, olha, a gente tá indo, você vai ver
que eu tenho uma coisa na barriga e tal, e ela contou que foi da gravidez e que há muitos anos que ela tenta, que ela quer fazer essa cirurgia reparadora, mas que ela tem muito medo. E isso foi assunto de sessão por, assim, várias vezes, né? E ela contou, eu tenho quase certeza que ela só me contou quando a gente ia se preparar, quando a gente ia se conhecer presencialmente, ela meio que preparou para isso. E realmente, algo que é forte para ela, que a incomoda e que não aparece no online se ela não quiser que apareça. Né? Eu só teria visto se ela tivesse botado bem afastado. Gente, eu tô ficando com vontade de fazer uma coisa que a gente tinha planejado para isso, né? Para a apresentação, né, Juliana? A gente eu até esqueci. A gente até tinha falado disso, a gente se apresentar com o movimento, mas eu acho que a gente poderia fazer isso, assim, fazer de uma outra forma. Ao invés de a gente se apresentar com o movimento, contar a partir de um movimento como foi olhar para isso nessa aula de hoje. O que vocês acham? Eu tive a ideia agora, me ajudem aí se vocês quiserem transformar isso, transformar a consigna. O que vocês acham? Marcelo, Julianas? Eu acho bem interessante, assim, né? Como é que você representa esse momento, como é que você viveu, como é que você está, através de um movimento. Existem algumas atividades que a gente pode fazer utilizando o movimento, né? E na formação normal do IGT tem um workshop Qual é o nome desse workshop, Marcelo, que é com a Renata? Gente, acho que não tem um nome definido. Não lembro de ter um nome definido, mas o tema acho que é vergonha, né? Vergonha? O tema tá ligado à vergonha. Mexe com exposição, né? Com o nível de exposição. E uma das coisas que a gente é convidado a fazer nessa aula, na minha época era uma aula, hoje em dia um workshop, é se apresentar fazendo um movimento e contando o seu nome com um som também, né? Era mais ou menos Era com assim. som também. Com som, né? Antes de fazer isso, que eu acho que isso pode ser assim, até no finalzinho, eu queria te perguntar, Shirley e Juliana, vocês estão fazendo um curso de palhaçaria, né? O clown terapêutico, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, como é que está sendo viver o movimento online, né? O curso começou presencial e depois, agora nesse momento está online. Como é que foi viver esses movimentos no online? Viver o curso, enfim. Começar, Shirley? Começa você. Esse curso, para mim, ele é desafiador presencial e online, né? Porque eu tenho essa limitação da exposição. Então, para mim, é sempre muito difícil, mas eu não deixo de fazer nenhuma atividade, né? Mesmo tendo difícil. Então, quando fala do workshop da Renata, por exemplo, vergonha, eu falo, porra, qual o movimento? Eu botar a mão na cara, né? Então, assim, eu mesmo tendo vergonha, mesmo tendo alguma dificuldade, eu não deixo de fazer as coisas, né? Mas com muita dificuldade. Eu vivo o workshop sempre com muita apreensão, muito tensa sempre, muito nervosa, mas eu me desafio às tarefas, eu me desafio ao que precisa. É isso. Tem sido desafiador mesmo, acho que pro Rodrigo e para Montes também, assim, eles ficaram um tempo para retomar com a gente, né, assim, para poder reestruturar o curso, porque é um curso muito de contato, de corpo, de movimento, a gente está se expressando de forma corporal e tal.
E quando foi presencial, eles meio que deram um parêntese, assim, né, para eles adaptarem os experimentos à forma virtual. E a gente já viveu 2 aulas de forma online, né? E tem sido bem interessante de possibilidades mesmo, né? De estar criando através de histórias. A gente conta muita história, nossas histórias, né? E reconta as nossas histórias. Na realidade, a gente vai lidar com vulnerabilidades emocionais. Quando fala central terapêutico, parece que a gente vai fazer palhaçadas e fazer todo mundo rir, né? Outro dia eu saí do quarto, meu marido falou assim: vem cá, isso não é um curso de palhaçaria? Por que você sai com essa cara inchada? Porque não é para ficar rindo o tempo todo. A coisa é muito séria, vai mexer com fragilidades, com vulnerabilidades, né? Então, assim, é você se expor as mazelas de uma forma muito afetiva, muito acolhedora de quem está do outro lado, entendeu? Então, para a vergonha, para o meu caso, que tenho essa história da vergonha, é um desafio o tempo todo. Às vezes, dizer uma palavra é um sacrifício, e aí eu vou... Não é uma palhaçaria de contar piada. Diferente disso, né? É você olhar para a tua dificuldade de uma forma engraçada. Né? Você ri de você. Né? Então, o negócio... Antes de você rir, você chora muito. Eu fiz essa pergunta porque, assim, eu nunca vivi nenhum workshop dele online, mas eu vivi o presencial e o movimento fica muito presente. E eu fiquei pensando no quanto também quem está acostumado a usar o movimento, quem gosta de usar o movimento, quem trabalha isso na clínica, encontra uma maneira de fazer isso no online ou no presencial, né? No quanto tem, assim, também do estilo da pessoa e de uma forma de trabalhar. Eu fiquei me perguntando muito no preparo dessa aula, assim, no quanto eu toco, no quanto eu uso o movimento. E eu fiquei pensando no quanto o que eu uso continua sendo, assim, muito possível, né? Ao ouvir o relato de um cliente, observar a forma como ele se movimenta, como ele gesticula, né? A expressão dele, isso continua sendo possível daqui para cima. E o que eu não consigo ver, como eu falei várias vezes ao longo da aula, eu consigo perguntar, eu consigo convidar o cliente a olhar, né? Só que a Juliana Feidit, por exemplo, ela está muito acostumada, assim, o trabalho dela é com movimento, não, assim, o workshop é sobre isso, né? Então, assim, uma coisa que eu fiquei muito curiosa para ver, e aí, qual foi a diferença? Muito presente, assim, de possibilidade de trabalhar com movimento é você trabalhar com gradação, né? Com você, de repente, você vê que o cliente faz muito assim, né? Eu tenho um cliente que ele passa muito a mão no cabelo, né? Então, intensifica esse movimento, diminui, né? Essa gradação, né, de você fazer movimentos, diminuir ou aumentar aquele movimento que está aparecendo ali naquela hora, né? E trabalhar com essa sensação. Né? Como é que é fazer pequenininho? Como é que é fazer maior? A mesma coisa, o tom da voz. Né? E como é fazer se olhando, né, Ju? Uma coisa que eu repito várias vezes, a gente tem um espelho à nossa disposição o tempo todo, que a gente pode o tempo todo convidar o cliente a olhar. Né? Em muitos momentos eu vejo que o cliente está assim, contando muito assim, e eu convido ele a olhar, assim, continuar contando, olhando para a imagem dele, como é olhar, como é ver o movimento que você está fazendo enquanto você conta isso. Né? O que esse movimento que você está fazendo conta disso que você está falando. Né? O movimento está ali, está presente. E havendo vontade, necessidade, simples vontade mesmo de trabalhar, é possível. Aquilo que a gente já falou outras vezes também. A Juliana falou que nos workshops dela, ela pede para o cliente botar
o celular ou, enfim, o aparelho, o equipamento que ele estiver usando distante, de modo que ela possa ver o corpo inteiro. A gente já falou algumas vezes da possibilidade, com algumas pessoas, claro, não é todo mundo que vai ter essa possibilidade, de usar 2 equipamentos. Então, usar o celular e o computador, o celular mais longe ou o computador mais longe, de modo que a gente possa ver o pertinho e possa ver também o macro, caso a gente sinta essa necessidade, essa vontade, né? Uma coisa que me vem a partir do que a gente está conversando é uma crítica que é feita por algumas pessoas em relação a Gestalt, assim, como se fosse uma abordagem corporal em que o corpo não aparece tanto, né? Eu não vejo isso, eu não vivo isso dessa forma, porque para mim o corpo está sempre presente em Gestalt terapia. Mas é interessante que existe essa crítica, né? Existe essa coisa assim de, é uma abordagem corporal, mas o corpo não aparece tanto. E eu acho que isso tem a ver com os estilos mesmo, né? Com formas de apropriação em relação a Gestalt. Existem formas e formas de atuar, né? De se colocar. Gente, eu queria saber se alguém tem mais alguma coisa para contribuir, para perguntar, para contar o que veio a partir de tudo, né, disso que a gente está contando. Ou se a gente pode começar a fechar com o movimento de fechamento e a partir daí ver o que né, se além do movimento existe uma vontade de falar também. O que vocês me dizem? Eu me lembrei, Carol, da questão do tato em relação... A gente trouxe muito em relação à limitação do tato, né? Assim, do presencial, não presencial, e assim, das possibilidades que pode ter com o tato no virtual, assim, o cliente de estar se tocando, né? A gente tem um grupo, né, Ju, que é muito afetuoso, né? E as pessoas gostam muito de se abraçar. Quando estava no presencial, a gente sempre se abraçava no final, né? E tem uma das clientes que ela mora sozinha e ela está sentindo muita falta do toque, né? Ela é do tipo de pessoa que abraça o porteiro na rua, desse jeito, né? E como a gente tem sugerido, assim, de a própria pessoa se tocar, né? A própria pessoa se abraçar. A gente não tem hábito de fazer isso, né? E, de repente, propor esses movimentos de toque mesmo, de quando for tomar um banho, não tomar aquele banho democrático, né? Tomar o banho, você com a intenção de estar se cuidando, estar se tocando, né? Tá fazendo um carinho, você... São pequenas coisas que a gente pode propor em questão de toque, né? De tato, para a pessoa experimentar mais atenta, estar mais atenta mesmo no virtual, ela pode fazer sozinha, né? Isso que você falou do se tocar, quanto eu aprendo no contato online com as minhas crianças, com meus afilhados, sobrinhos. E o meu afilhado traz muito isso. Eu falo, Dindinho, eu queria tanto te abraçar. E ele fala, aí ele faz assim, vamos, então vamos. Aí ele faz assim, eu faço assim também. É como se a gente, claro, não é igual, mas é como se a gente estivesse se abraçando, né? As crianças trazem muita... Eles são muito criativos, né? Então, encontram maneiras de se adaptar que, se a gente consegue usá-las, a gente tem mais a ganhar do que qualquer outra coisa, né? Então, realmente, às vezes se apertar, mas eu me aperto, é como se ele estivesse me apertando, eu apertando ele, e assim a gente vai, né? Bom, vamos então fazer um movimento? Então, a consigna me ajudem aí, eu dei a ideia, Marcelo, Juliana. O movimento tem que falar o quê? Tem que contar de como está agora, de como a pessoa está se sentindo agora? Pode ser? Será que pode ser contar
de como viveu, tipo um início, meio e fim, contar Tipo uma a história palavra, através do corpo, né? Se pode contar. Isso, ou tipo a talvez palavra. o que ficou forte para a pessoa, né? movimento. Talvez o que ficou forte para a pessoa no encontro, no que viveu. Tô curioso para ver o que o povo Eu vai já sei o fazer. que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos pedindo um por um? A Juliana podia fazer para a gente Posso poder começar? Eu posso Pode, eu posso começar? Eu começo. Não, você é a primeira. Fica livre aqui. Vou chegar para trás. Ó. Muito bom. Pô, mas isso aí não foi um movimento, isso aí foi uma dramatização. Ué, Quase uma peça de teatro completa. Marcelo, você tá ficando com medo da sua parte, né, Marcelo? Cada um vou faz deixar o que quiser. Vocês todos que são professores vão aí na frente. Todas as Julianas, Carol e Marcelo. Depois eu vou. Posso ir também. Não, olha só. Normalmente quem fica na coordenação fala por último. Então faz os movimentos por último também. Tá bom. Quem vai? Shirley? Posso ir, né? Então Posso vai lá, ir. Shirley. Então vamos lá. A Shirley vai. Vamos lá, Shirley. Não tem nada de vergonha. Esse é o meu movimento, ó. Coração acelerado. Ai, que interessante. Olha a criatividade da criança, gente. Tá, vou fazer. Pronto, acabei. O que é isso assim? Olha só. Isso aqui, Marcelo, é linguagem de jovens, só jovens entendem, tô brincando. É que porque eu estava atendendo agora mais cedo, e aí o paciente me ensinou isso. Ela falou assim: não, Fernanda, todo mundo faz, isso tem que fazer, todo mundo faz no TikTok. Eu falei: então tá bom. Então, mas o que é? É assim, é para dizer que tá maravilhoso, que tá perfeito, que tá diva. Eu falei: então tá bom, então aprendi. Fernanda, mas não tem assim, Fernanda? Esse aí é outro, esse aí é outra coisa. Qual é essa outra coisa aí que você falou que você fez? Assim, ó. Com as duas, Marcelo. Com as duas, assim? Com as duas mãos no mesmo movimento. Isso. Mas para baixo, assim, ó, para baixo. Difícil isso. Olha, gente, eu vou fazer. Eu vou ter que dançar, gente. Vou ter que dançar a roda aqui. O que eu queria fazer não vai dar aqui nesse espaço, entendeu? Eu tinha que ter... Lembra que você tá com fone, mulher. Então, eu não vou poder rodar, Marcelo. Era isso que eu queria fazer. Ó. Vai rodar, vai voar o celular para tudo quanto é lado. O celular está preso. Mas então sinta a minha roda. Era assim, rodando. A fisioterapia está funcionando bem. Quer dizer, a fisioterapia não, a educação, a aula que você está fazendo está funcionando bem, que até pulou, menino, o joelho, ó, 0 bala. Fernanda, agora deixa eu te contar. Você falou nos outros cursos sobre esse que você disse que era um espelho aí. Você sabe o que era que me batia atrás de você? Era assim, gente, eles fizeram um buraco para o ar refrigerado e deixaram vazio. O que eu enxergo aqui é um buraco para o ar refrigerado vazio. Gente, vocês estão muito curiosos com o meu mundo. Eu vou fazer um tour qualquer dia. Eu vou soltar a câmera, eu vou fazer um tour da minha sala. Que eu lembro que você contou do espelho. Eu falei, gente, não que eu imaginar que era espelho. É que ele reflete o teto que está em cima, que é escuro. Entendi. Tá certo. Vamos lá, gente. Vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar, não, aliás. Vamos lá. Quem vai? Marcelo, você vai ter que levantar, hein, Marcelo? Essa cadeira. Eu não. Quem disse que eu vou ter que levantar? A gente vai ter que falar nome por nome?
Fala o nome aí. Vou fazer, hein? Vai lá, Gil. Eu tava meio assim, ó, com vergonha. Aí depois fui dançando. E agora estou acolhida, assim. Eu acho que o corpo falou de várias histórias aí, achei lindo. Enquanto que movimentar libera histórias, assim. Muito bom. Falta quem mais? Cláudia já foi? Não, né? Vamos lá, né? Eu sou tímida. A outra vez eu passei a outra aula com a câmera fechada, porque quebrou uma xícara bem na hora. Eu fiquei no meio dos cacos olhando assim e não mexi no zoom direito e permaneci com a câmera fechada. Eu pensei, não foi à toa, mas tudo bem. E agora o que eu poderia fazer é assim, o movimento de estar chegando, da dança, que foi suave, que foi gostoso, e o abraço. Muito bom, muito legal. Foi igual. Acho que falta, né? Desculpa, o interfone eu tive que atender. Eu não sou muito boa nessa atividade, não, mas acho que eu não sei, eu fiquei pensando aqui, acho que eu só consigo pensar em alongar, né? Alongar o meu corpo. Não tem mais nada para eu fazer de movimento. Ah, mas já é um movimento. Ótimo. Expandiu. O alongar é uma expansão, né? É um aumentar de tamanho, né? Agora. Estou trabalhando e aproveitando o acolhimento. Céu, Carol. Posso dizer uma coisa para vocês? Engraçado. Para mim, fazer o movimento, vou fazer brincadeira, é tudo certo. Quando eu lembro gravando, eu falo, gente, por quê? Não precisava, né? Não podia fazer sem estar gravando, né? Faz parte. Tá, vou fazer. Você vai fazer, Carol? Vou fazer o meu. Então, boa. Foi. Bom, só faltou eu agora, né? Não tem jeito. Então vamos lá. Eu vou fazer a partir do que mais me impactou mesmo, que é uma coisa assim, tipo assim, ó. Tipo assim, ó. A minha câmera tá meio lenta, né? Não sei se vai dar uma... Mas seria mais ou menos isso. Show. Legal, gente. Ó o bullying. Caraca, pessoal. Bullying, não precisa nem de palavras, ó. O pessoal sabe fazer bullying até com gesto, cara. Brincadeira um negócio desse. Caraca. É mole. Bom, gente, a aula que vem é sobre, esqueci, acho que audição, acho que eu ouvi. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí. Audição e fala. A aula que vem é sobre audição e fala. Beleza? Ok, gente. Juliana, obrigada. Foi ótimo ter você aqui. Obrigada, foi ótimo. Beijo, gente. Boa semana para vocês. Eu que agradeço, Carol. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, Ju. Tchau, tchau.